Soldagem a laser manual. Na indústria metalúrgica é preciso criar peças metálicas de formas complexas o tempo todo. A maneira mais fácil e rápida de fazer isso é ligando as peças simples entre si. Como esta tecnologia é extremamente comum, ela naturalmente tem um nome. Dessa forma, o processo de fazer conexões permanentes entre peças metálicas é chamado de soldagem. E há um número bastante grande de suas variações, mas todas elas têm uma coisa em comum. Entre as peças metálicas que estão sendo soldadas, cria-se uma junta a nível de ligações interatômicas. O método de soldagem que está sendo mostrado no vídeo agora é chamado de soldagem a laser manual. Sua principal característica é que a fonte de calor que faz as ligações interatômicas surgir é o laser. Este processo é mais amplamente utilizado para criar radioeletrônicos e outros diversos equipamentos eletrônicos. Com a ajuda do laser, é possível soldar metais iguais ou de tipos diferentes. Neste caso, por exemplo, o trabalho está sendo feito com aço inoxidável. Vale destacar que as peças metálicas têm um comprimento grande de cerca de 1 metro. Já a espessura das peças é de 2 milímetros. Uma potência incrível de até 400 watts liga as peças de tal forma que depois do esfriamento é impossível separar os metais sem o uso de ferramentas e muita força. Microsoldagem. E essa aqui é outra variação desse processo tecnológico. Sua característica de destaque está no diâmetro do feixe reduzido, que permite lidar até mesmo com as menores peças. No entanto, o princípio de funcionamento continua sendo o mesmo, e pode ser descrito da seguinte forma: os equipamentos especiais criam radiação laser que é então focada em um feixe. Quando atinge as peças que serão soldadas, uma parte é refletida e outra parte penetra no metal. A absorção do calor faz com que o metal aqueça e depois derreta. É assim que se forma a solda. A peculiaridade desse equipamento de soldagem especial é que o diâmetro do feixe pode ser ajustado. Dessa forma, o seu âmbito de aplicação é significativamente ampliado. O interessante é que a soldagem a laser é usada até mesmo por joalheiros. Com a sua ajuda, por exemplo, é possível alterar o tamanho do anel ou consertar o apoio de nariz para óculos. E essa aqui é uma máquina de soldagem especial projetada para reparar moldes prensados. Ela difere dos modelos utilizados na indústria metalúrgica por não possuir controle numérico computadorizado. Isso significa que o equipamento é ideal para serviço individual, em vez de trabalhos em série. Além disso, o operador do laser precisa ter certas habilidades, como precisão e exatidão. Soldagem TIG. Como já falamos antes, existe uma grande variedade de soldagem, e todas elas diferem entre si, mas gostaríamos de chamar sua atenção para um tipo chamado solda de eletrodo não consumível. Este método de união de peças é utilizado quando é preciso obter uma solda de alta qualidade. No entanto, também existem desvantagens na soldagem TIG. O soldador tem que ser altamente qualificado. Além disso, a produtividade é significativamente reduzida em comparação com outros tipos desse processo. Mas vamos falar agora sobre como isso funciona. O elemento principal é um eletrodo de tungstênio. Graças a ele, quase todos os metais e ligas podem ser soldados, incluindo os com baixo teor de carbono e alta liga. Para garantir precisão e exatidão, o eletrodo é amolado periodicamente. O equipamento funciona de tal maneira que um gás inerte, como o argônio, é fornecido em torno da circunferência do eletrodo de trabalho. Quando o ar entra na área da soldagem, o hidrogênio é liberado, resultando em uma junção porosa. O argônio isola a área de soldagem do ar e é assim que se obtém uma solda de alta qualidade.
Impressão 3D com metais. E embora a soldagem seja um processo tecnológico extremamente interessante, neste vídeo também gostaríamos de mostrar as outras áreas da indústria metalúrgica. A produção aditiva, ou seja, a impressão 3D, é hoje uma das tecnologias de desenvolvimento mais rápidas do mundo, e não há nada surpreendente no fato dessa técnica ter chegado ao mundo dos metais, até porque a impressão 3D com metais também está ganhando força. A razão para esse fenômeno é que as peças metálicas impressas têm melhores características operacionais quando comparadas aos produtos criados por métodos tradicionais. Além disso, a impressão 3D com metais é um processo tecnológico econômico. A porcentagem de desperdício é mínima, enquanto o rendimento dos produtos, pelo contrário, é máximo. Além disso, a fabricação aditiva requer menos mão de obra e, frequentemente, as peças impressas pesam menos do que as feitas por outro método de produção, o que permite reduzir a massa das estruturas. Galvanização a quente. Apesar do metal ser um material durável, ele tem uma fraqueza. Estamos falando sobre corrosão ou ferrugem. Isso significa que, ao interagir com o ambiente, o metal é corroído de maneira espontânea e lenta. Uma forma de combater a corrosão e a destruição lenta foi descrita pela primeira vez em 1742. Já a patente para galvanização de ferro foi emitida em 1836. Desde então, esse método de processamento de metais não perdeu sua relevância. As peças pré-limpas são mergulhadas em banhos especiais cheios de zinco aquecido a 450 graus Celsius. O contato com o ar atmosférico faz com que o zinco puro reaja com o oxigênio. Dessa forma, o oxigênio de zinco é formado primeiro e depois o carbonato de zinco. Ele é um material cinzento e sólido que impede a corrosão do metal. A galvanização por imersão a quente é o tipo de revestimento mais comum na indústria metalúrgica, cuja demanda é explicada pela confiabilidade e pelos benefícios econômicos. Estudos demonstraram que o zinco protege o metal da ferrugem por um período de 65 a 120 anos. Dependendo da exposição do ambiente. A espessura da camada de zinco que cobre a parte metálica pode variar de 30 a 100 micrômetros. Corte de metal. E por fim, mostraremos outro método extremamente comum de processamento de metal. O corte tem sido a base da indústria metalúrgica desde o momento em que as pessoas começaram a processar o metal. É claro que hoje em dia existem inúmeras ferramentas e métodos de corte. Nesse momento falaremos sobre torneamento e fresamento, já que são facilmente confundidos um com o outro. Assim, o corte de metal é chamado de torneamento quando a ferramenta de corte é fixada rigidamente no espaço. O processamento é realizado devido ao contato da ferramenta de corte com uma peça de metal girando em alta velocidade. Vale destacar que o trabalho pode ser feito tanto com as superfícies externas da peça quanto com as internas. Também vale a pena notar que o torneamento é uma das operações tecnológicas mais antigas inventadas pelo homem. O que está sendo mostrado no vídeo agora é apenas a automação de um processo antigo. A essência do processo é remover uma camada desnecessária de metal até que a peça adquira a forma desejada. E para entender o que é fresamento, é melhor dizer que a fresa é sempre uma ferramenta de corte rotativa. Ou seja, neste caso, a peça de trabalho permanece parada, enquanto a máquina de corte rotativa a processa. A patente da primeira fresadora da história foi emitida em 1818. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.